Olá, eu sou a Marcela Donini, sou editora-chefe do Grupo Matinal Jornalismo. Hoje é dia 26 de abril de 2023. Eu estou aqui com os meus colegas Carlos Caramês, Juremir Machado e Luiz Augusto Fischer, o editor da nossa revista Parêntese, que circula aos sábados. E a gente está aqui para entrevistar o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar quem está nos assistindo a acessar o nosso site, www.matinaljornalismo.com.br. Convido vocês a conferirem as nossas reportagens sobre a cidade, principalmente, e também os nossos conteúdos especiais. Além da revista, a gente tem a newsletter do Juremir, que é enviada às terças, a newsletter do Roger Lerina, com foco em jornalismo cultural, que é enviada às quintas-feiras. E todos esses conteúdos eles estão acessíveis para os nossos assinantes premium, que são a base do nosso financiamento. Então, a gente conta aí com o apoio dos nossos leitores. Feitos os reclames e as apresentações, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Augusto Fischer para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde. Eu ia começar fazendo uma ponderação. Uma figura pública como o senhor, assim, enfim, tem uma face pública, aquilo que diz em público, e tem o sujeito que tem o operador das sombras, por assim dizer, né? Então, eu queria lhe perguntar sobre um processo recente que nos diz respeito a nós da área da cultura, que foi a substituição do secretário de Cultura, né? Saiu o Günther Axt, entrou um novo secretário, acabei de esquecer o nome dele agora. Isso. O R. Como é que foi isso aí? Foi um processo complicado? Foi um ajuste? O Günther não estava funcionando bem? Como é que foi? Bom, primeiro, na alegria de estar com vocês, a primeira participação minha foi virtual, verdade. Virtual, né? E a Marcela já começou bem, ela é antiga, dos reclames, você viu? Reclame, 1950, 70. Nossa, da nossa época. E está aqui na Cuba, aqui, legal, estar com vocês aqui, acho que vai ser um belo bate-papo, queria cumprimentar todos vocês, especialmente quem estão conosco aí, quem está conosco. E deixa eu dizer o seguinte, governos, primeiro eu convidei pessoalmente o Günther e ele cumpriu uma belíssima missão, um quadro qualificadíssimo. Aliás, eu não sei se tu leu uma carta que eu fiz de agradecimento público ao Günther, né, mas eu também tenho que compor na política, né? O PSDB tem sido um parceiro do governo desde o início, mas não tinha uma formalidade do governo. Bom, e o PSDB, nesse processo de construção, disse, olha, a gente gostaria de contribuir, né, com a Secretaria da Cultura. E eu fui muito transparente com o Günther sobre isso. Günther, tu abriu o jogo com ele, disse, olha, tem um baita cara, o governo tem uma composição política e inclusive, eu queria fazer até uma divisão da secretaria para ele ficar com a questão da memória. E, bom, e aí ele acabou não querendo, tá? Porque eu acho que ele tem toda uma especialidade nesse processo, da IPAC, todo, né? Mas prestou grandes, relevantes serviços, tem meu carinho, minha admiração, e foi no fundo uma composição que isso aconteceu. O Henry também é um bom quadro, está colaborando, mas na política, quem não compõe na política não governa. Não tem como, né? Eu lembro que a gente entrevistou o Günther, né, logo que ele assumiu, e a gente perguntou para ele assim, qual é o teu objetivo assim, final, o que tu espera deixar como legado? E eu lembro da resposta dele, ele disse assim, eu quero deixar, não sei se foi essa palavra que ele usou, se eu estou com a palavra moderna agora, um arcabouço de leis e de orientação formal na área da cultura, quer dizer, organizar essa área. Ele chegou a fazer isso, né? Sim. Olha, por exemplo, vou dar contribuições do Günther, né? Nós, nos 250 anos, entregamos o Paço Municipal ao Museu de Arte. E aí tem um papel muito Günther, tem uma decisão política nossa de sair daquela sede administrativa, que eu acho que foi um corretíssimo que fizemos, porque a gente negociou um prédio no centro, era dívida da prefeitura, e agora está terminando a pintura do prédio e ali passa a ser o Museu de Arte da cidade. Então, isso é o presente dos 250 anos da cidade. Isso foi uma colaboração enorme do Günther. Outro exemplo, né, a questão do EPAC, né, porque não é uma coisa fácil você casar o desenvolvimento, a proteção, o listamento. Isso é uma matéria altamente complexa. Eu tenho uma visão sobre isso, assim, não adianta tu ter leis para proteger tudo e não proteger nada, porque hoje você tem dezenas de imóveis listados,
mas o incentivo é limitado, você acaba listando, o proprietário não preserva figuras. Então, esse é um assunto mal resolvido no Brasil. É listado, só para explicar, listado é diferente de tombado. É tombado. Aliás, é uma lei quase que única nossa, que é o listamento, não é? Mas e nesse outro aspecto, o Gunter deixou grandes legados para nós, para a cidade. Não é? Queria fazer um preâmbulo, antes de fazer uma pergunta para o prefeito Sebastião Melo. A minha primeira, digamos assim, meu primeiro contato com o prefeito Sebastião Melo faz muitos anos. Ele era vereador e teve aquela lei que proibia as carroças, os carroceiros em Porto Alegre. Aí eu fiz uma crítica numa coluna, critiquei e ironizei até. E ele levou na boa. Quando ele me encontrou, quando a gente se conheceu, ele brincou com aquilo. Depois nós tivemos um segundo contato, que ele gosta sempre de lembrar, que foi na Câmara de Vereadores, não sei o que era aquilo, uma audiência pública, o que era? Era o Código de Convivência. Exato, e era sobre a Cidade Baixa, barulho na Cidade Baixa, e diz ele que eu falei o seguinte, não quer barulho, vai morar no cemitério. Eu presidia a comissão, eu na cabeceira, ele um dos debatedores, e uma senhora pegou o microfone e começou a falar barulho. Ele olhou para ela e disse: minha senhora, se a senhora realmente não gosta de barulho, vai morar no cemitério. Incrível. Só pode ter sido a juventude. Mas depois disso, no Esfera Pública, na Rádio Guaíba, Sebastião Melo foi um convidado frequente. Quando ele estava sem mandato, inclusive, foi um convidado muito frequente, bom de análise, a gente gostava, sempre simpático, sorridente, e uma pessoa que a gente gostava de receber. E teve uma fase, inclusive, que ele estava assim, muito crítico dos privilégios dos juízes, da magistratura. E aquilo ali era muito interessante, ele ia sempre lá. Tudo isso para dizer o seguinte: prefeito, me surpreendi um pouco com a sua aproximação com o bolsonarismo. Eu confesso que eu dei uma vacilada, assim, não pode ser o Sebastião que eu conheço, era um homem de centro-esquerda, agora está abraçado com o Bolsonaro. E quando veio a candidatura do Bolsonaro, a reeleição, aquela escolha pelo Bolsonaro, inclusive com a escolha aqui no Rio Grande do Sul pela candidatura do Onyx, contra o Gabriel, eu fiquei assim, estarrecido. Até hoje eu tento interpretar. Deve ter sido um cálculo eleitoral, do tipo, a esquerda está ocupada, eu só tenho a ganhar votos pela direita. Foi isso? Juremir, sabe que eu gosto muito de ti, né? Tu é um belo analista. E eu quero dizer o seguinte, acho que tu me dá uma grande oportunidade de debater esse tema. Olha, de onde é que eu venho, né? Eu cheguei em Porto Alegre em 78, me alistei no MDB, e fui um de milhares de brasileiros que se somaram, né, na luta para derrubar a ditadura, né? E sou pessoa de um partido só, apesar que eu acho que os partidos todos acabaram, na grande maioria. Sobraram pessoas nos partidos, né? Acho que os partidos hoje são mais cartórios eleitorais do que outras coisas, né? Bom, eu sempre lutei para o MDB ter candidatura. Nós tivemos do Ulisses, que infelizmente fez menos votos do que os filiados do partido em 89, numa eleição que, no segundo turno, em 89, eu votei no Lula. Tinha de um lado o Collor, né? Acho que aquela eleição era do Brizola se ele tivesse no segundo turno, né? Mas o Brizola não foi para o segundo turno. Bom, vieram-se outras eleições, o meu partido sempre, muitas vezes, deixou de ter candidato. E nessa última eleição agora, a Simone foi candidata. Eu votei na Simone e trabalhei pela Simone Perturno. Aliás, ela veio aqui, me pediu que eu levasse ela em algumas experiências da prefeitura. Eu tive com ela aqui na Grande Mário Quintana, passamos até o Simão acompanhou essa agenda. Bom, e a Simone não foi para o segundo turno. Então, eu votei no Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista como não sou lulista, mas já votei no Lula e votei no Bolsonaro. Agora, as narrativas políticas, elas acontecem. Então, não me cabe discutir o PT, o PSOL, do qual eu respeito, e tu sabe disso. Aliás, o democrata é aquele que convive bem com a diferença. Eu estava agora lá nos 250 anos da Câmara de Vereadores e falei em nome dos presidentes, tinha lá uns 20 presidentes que estavam ainda na presidência anterior. Eu disse: olha, a democracia que eu ajudei a construir é aquela que a gente respeita quem pensa diferente, porque se não acontecer isso, não é democracia, é qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa menos democracia. E nós estamos vivendo um tempo difícil no país,
que não se discute mais conteúdo, tu entendeu? Então eu continuo sendo o mesmo Sebastião Melo, eu não mudei. Eu fiz uma aliança de centro-direita, sim, na eleição passada, e esse é o governo que ele tem um profundo trabalho no empreendedorismo, porque eu tenho a convicção que só o empreendedorismo me dá a condição de proteção social. Sem dinheiro no caixa não tem proteção social, então nós somos um governo liberal social, se eu pudesse definir. Por um lado, nós inovamos, a cidade vive um momento de boa retomada, de inovação, não é à toa que o Salto Santo está aqui 2 vezes, não é à toa que um 4º distrito está recebendo grandes investimentos, não é à toa que a cidade vive um clima legal, mas os desafios sociais são enormes. E eu tenho um olhar muito especial para a questão social. Agora, para mim, direita e esquerda já há muito tempo é sinal de trânsito. O senhor está pensando numa recolocação partidária, mudar de partido, em ajudar a reorganizar os partidos? Não. Eu acho que o Brasil tem muitas dívidas com o seu país. Eu sou militante e sempre tive posições claras de que talvez uma das reformas mais importantes é a reforma política, mas ela não vem porque não tem um apelo popular por reforma política. Eu sou parlamentarista, correto? Eu acho que esse presidencialismo brasileiro é um dos grandes males da nação, porque você elege um presidente da República com força popular, mas tu olha para a bancada dele, é 70 deputados, 60 deputados, e ele tem que fazer qualquer acordo para governar, senão não governa. Hoje, Porto Alegre, por exemplo, tem 17 partidos políticos. Ou eu jogo a regra do jogo ou eu não governo. Ou o presidente Lula joga as regras do jogo, ele não vai governar, ou vai governar. Ou ele não vai governar com o Centrão, como governador Bolsonaro. Entendeu? Então, quer dizer assim, então eu sou parlamentarista, acho que o Brasil tinha que ter uma reforma política, não para os políticos, mas para a sociedade, tu entendeu? Mas isso não é um tema fácil. Então, hoje tu tem 30 e poucos partidos registrados, tem mais 10 na fila, e tem 2 ideologias no país, ou 3. Então, esta é uma realidade. Então, eu nasci no MDB, vou mudar para onde? Não, volto a dizer, os partidos vivem grandes dificuldades. O que sobrou nos partidos foram pessoas. Depende da pessoa que está no partido, ele faz menos voto ou mais voto. Olha a eleição aqui agora do PT. O Lula fez 53% dos votos em Porto Alegre, o Edgar fez 26%. É o PT que fez voto ou foi as pessoas do PT? E se for do MDB, dependendo do nome, ou se for do PDT, ou se for do... Então isso mostra que tem problema partidário. Não? Mas por que o Bolsonaro era um melhor candidato para o senhor do que o Lula, por exemplo? Juremir, veja o seguinte, eu votei no PT lá atrás, mas eu acho, sinceramente, que aquela esperança do povo brasileiro com o PT, do que aconteceu no país... eu não posso mais votar no PT. Eu não quero entrar nesse debate, eu não estou aqui. Eu estou aqui como prefeito da cidade de Porto Alegre, eu quero falar da minha cidade, das coisas. Mas depois de tudo que aconteceu nos governos do PT, não conte comigo para votar mais no PT. Mais uma perguntinha então sobre política, só mais uma, pelo menos. O senhor se sente confortável de ser, pelo que se diz por aí, assim como a figura que virtualmente está encaminhada para ser o candidato da direita em Porto Alegre? Mas, Ficha, deixa o seguinte... Eu vou voltar de novo às narrativas, né? Tu acha sinceramente que o povo vai votar ou vai votar se... Primeiro, eu não sei se sou candidato à reeleição. Vou decidir esse assunto no final do ano, né? Mas se eu não for candidato à reeleição, eu vou apoiar um candidato do nosso campo político. Agora, será que realmente o Brasil merece continuar votando ou no lulismo, ou no bolsonarismo, ou votar nos temas que o Brasil precisa enfrentar? Eu nunca vi, desde que tenho 18 anos, que eu estou lá na militância, eu nunca vi uma campanha tão medíocre como essa que passou, dos dois lados. Dos dois lados. Ninguém estava preocupado com o Brasil verdadeiro, estava preocupado com o seguinte, e os dois se retroalimentaram para não entrar um terceiro, essa é a verdade. Tu entendeu? Então eu acho o seguinte, eu não vou para uma eleição, se eu for concorrer à reeleição, para discutir bolsonarismo ou lulismo. Agora, se os adversários, se eu for candidato, quer discutir lulismo, bolsonarismo, bom, eu não vou entrar nessa, eu vou discutir, são os temas que a cidade precisa enfrentar, se eu for candidato à eleição. Eu não sei se sou. Não sei se só. Bom, eu acho que esse tema rende muito, né? A gente podia ficar falando bastante sobre o que, quando a gente fala em bolsonarismo e lulismo, o que na verdade a gente está discutindo, né? Porque também essas narrativas que o senhor comenta, elas também significam algumas coisas bem concretas, né? Mas acho que vamos voltar o foco para a nossa cidade, que é o nosso
o nosso foco do matinal, né? A gente se dedica muito a discutir a cidade. Prefeito, eu queria entrar na questão da mobilidade, que eu sei que é um tema muito caro para o senhor. Sim. E há pouco o senhor anunciou que vai manter, né? Já decidiu Sim. manter a tarifa 4,80. E o senhor defende a extinção ou privatização da Carris. E eu já ouvi em outras entrevistas o senhor dizer que o sistema público não funciona, mas tão pouco o privado está dando conta também. A gente está com problemas, né, falando de vida concreta, né, longas esperas, ônibus cheios. Como que a privatização da Carris vai ajudar a população a ter um serviço melhor? Qual é a solução da prefeitura para, enfim, entregar um serviço de qualidade para as pessoas no transporte público? Olha, Marcela, eu diria o seguinte, se eu tivesse que elencar hoje 3 desafios, né, das cidades brasileiras médias, grandes, um deles é a mobilidade humana. A gente precisa retornar um pouquinho para poder falar do presente e projetar o futuro, né? O nosso país, da velha república, do império, talvez até no império tinha mais linha de ferro, enfim, mas o Brasil não tem uma política pública, um marco regulatório e uma política pública de mobilidade humana. Uma cidade boa para se ver do ponto de vista mobilidade humana, ela tem que ter vários modais, ou é o táxi, é o aplicativo, é a bicicleta, é a lotação, onde puder ter barco, é barco, catamarã é catamarã, metrô, VLT, e você ter uma integração do sistema onde você sai da Protásio Alves, vai até o centro, pega o novo modal, vai até o 4º distrito, vai até o aeroporto, e tem uma passagem que caiba no bolso do cidadão. Esse é o modelo que muitos países, independente de ser comunista, socialista, capitalista, todos fizeram. O poder central produziu a infraestrutura. Tu pega, eu acho que o primeiro metrô do mundo deve ter sido na Inglaterra, lá por 1800, por aí, imagina, né? Agora, tu vai fazer um metrô rasgando uma cidade de 250 anos, é complicado, mas existem alternativas, ônibus elétrico alternativa, VLTs alternativa. Então, tu tem que ter uma linha de financiamento com preços, com juros razoáveis, né? E que os 3 governos possam entrar nisso. Então, o que eu tenho defendido já, antes de ser prefeito, hoje prefeito, é o SUS do transporte coletivo. O SUS é dizer o seguinte, o que é competência do governo federal, o que é competência dos governos estaduais, o que é dos municipais. Porque, por exemplo, eu acho que isenção, seja de IPTU, seja de ISS, seja de ônibus, não pode ser por idade. Eu tenho uma profunda discordância de quem tem 65 anos mais, de roldão ano de graça. Não, tinha que ter necessidade. Hoje significa para o sistema em Porto Alegre 84 milhões por ano os que andam 65 mais. Para o Brasil é 5 bilhões de reais. Então vamos imaginar aqui na Bonja, o desempregado que vai no Cine, ele tem que pagar 4,80. Mas se alguém que é aposentado e que ganha 10 mil reais entrar no sistema, não paga. Então tu tem uma distorção, muitas vezes, nas isenções. Tu tem, né, um sistema que faliu antes da pandemia, você perdeu o passageiro com os aplicativos, você tem uma passagem única, que está correto. O que é a passagem única? É o preço igual para qualquer bairro. Então, vamos imaginar, alguém da Lomba do Pinheiro, alguém do Sarandi, ou alguém do Bonfim, ou em qualquer lugar, paga a mesma passagem. Só que até 2016, quando tu não tinha os aplicativos, você tinha um passageiro de perna curta que te ajudava a equilibrar um pouco a passagem. Ele não existe mais, acabou, ele não volta mais para o sistema. A segunda grande batida veio a pandemia. Porto Alegre transportava 900 mil pessoas antes da pandemia e no pior momento transportou 250 mil, hoje está transportando 700. Então o custo operação do diesel, da carroceria, do pneu, do lucro do empresário, de tudo isso é o mesmo se tiver mais ou menos passageiro. Então os governos passaram, né, já com o governo Marquesan e agora sob a nossa gestão, nós estamos colocando dinheiro público, ou seja, para pagar as isenções daqueles que não pagam. As isenções em Porto Alegre é 191 milhões, eu estou botando 100 e poucos milhões, é 54. Se tivesse o subsídio federal, teria mais 84 milhões. Mas o governo federal tem as suas dificuldades. Né? Temos conversado com o presidente, veio uma parcela única do governo passado de 25 milhões, esse ano não tem nada previsto. Então esse tema é um tema brasileiro, difícil, então você tem que ter qualidade de um lado, num pilar, tu tem que ter modicidade na palavra e tu tem que atrair, na passagem, tu tem que atrair passageiro, porque se tu não, hoje, as pessoas que andam de ônibus, Marcelo, é porque não tem nenhuma outra opção, porque se tiver qualquer outra opção, não anda de ônibus. Então,
ele é um sistema público de transporte, mas ele não tem concorrência. Então o sistema faliu do jeito que está, não dá mais. E se a gente não dividir essa responsabilidade, eu não tenho saída. E eu acho que hoje tem uma compreensão do Congresso, tem a compreensão do governo federal, dos governos estaduais e municipais. E tem uma outra coisa que eu podia passar aqui há tempo nesse programa todo falando tudo sobre isso. Não tem integração na grande Porto Alegre. Nós tiraríamos 40% dos ônibus. Hoje um ônibus sai de Novo Hamburgo com 30 passageiros. Se ele botar passageiro em São Leopoldo, ele não pode pegar. Se ele encontrar em Sapucaí, ele não pode pegar. Em Esteio, ele não pode pegar. Canoas, ele não pode pegar. Mas que negócio é esse? Então, não dá. A tecnologia tem que melhorar a vida das cidades, a vida das pessoas. Então, tu tem que ter tecnologia, tem que ter integração, tu tem que ter subsídio e atrair passageiro, porque hoje tu está só espantando passageiro, não? Mas em relação à fiscalização das empresas privadas que hoje atuam aqui, por exemplo, as pessoas falam, muita gente recebeu de alguns leitores, inclusive, ônibus sem ar-condicionado, né? No verão agora deu uma amenizada na temperatura, mas no verão, muitos ônibus sem ar-condicionado, ônibus cheios, né? Marcela, o contrato foi assinado em 2015, eu era vice-prefeito, Fortunato era o prefeito. Tinha uma previsão de ter ar-condicionado. E a previsão, como tudo no Brasil, uma barbada está na lei, né? Agora, botar lei em realidade é a coisa mais difícil do mundo, né? Então, quando você renova a frota, este ano entrou 100 ônibus. Esses 100 ônibus entraram com ar-condicionado. E tinha ali um percentual para atingir os ônibus. O que aconteceu? Veio pandemia, os empresários fazem reclamação na justiça, vem a mediação, você tem que aumentar a idade de ônibus, porque senão não tem para comprar, não tem dinheiro para ar-condicionado. Então, isso é um problema. Então, hoje você tem uma frota defasada de ar-condicionado. Nós definimos colocar todos os ônibus que estão, no período de verão foi com ar-condicionado. E quanto a Carris, para não deixar de te responder, é o seguinte, essa é uma empresa o custo operacional da Carris é muito mais elevado do que o privado. Né? Ela está autorizada a sua privatização. Nós passamos várias fases, agora está numa fase final do Tribunal de Contas emitir um parecer final sobre ele. Então, depois de emitido o parecer, se for favorável, eu vou levar a Carris a leilão. Ela opera hoje 22% do sistema, ela é uma empresa que hoje, 65 milhões, o ano passado foi um pouco mais, porque teve um PDV, que é aporte público que tu tem que colocar, porque o custo operacional dela é muito maior. Tem mais gente que deveria ter. Um privado opera com menos gente, tu entendeu? Os cobradores que nós fizemos uma lei de fazer gradativamente na Carris não saíram. Então aí tem todo um custo operacional que é muito maior. Então, a questão de Porto Alegre, comparando com outras capitais, nós temos estacionamento dos dois lados da rua. Às vezes nós temos o barzinho aquele com o deck e temos a ciclovia. Quer dizer, fisicamente acaba ficando um espaço muito curto, muito estreito, e ainda tem ruas que são de duas mãos. Isso é prática, não é teoria de nada, funciona assim. Se a gente projeta isso para o futuro curto, para daqui a 5 anos, uma coisa assim, o gaúcho passou a adotar o automóvel, ele adora o automóvel, ele quer sair de casa de carro, estacionar na frente do trabalho dele, subir, descer, a mulher já tem outro carro que leva os filhos para o colégio, e eu não consigo ver, sem a gente fazer algumas modificações profundas de estrutura na cidade, perspectiva nessa questão da mobilidade, de a gente discutir uma coisa que seja prática e que realmente vá atingir a vida do cidadão. Hoje o motorista que me trouxe aqui, ele diz, tu vai falar com o prefeito? Pergunta para ele sobre isso, se vai continuar assim, porque a gente não consegue mais andar em Porto Alegre. Não é um problema de muitas opções, porque nós temos muito carro, ruas, e ele mesmo comentou uma coisa que eu sinto, porque eu sou de Cruz Alta, eu venho do interior, eu vivo em Porto Alegre. Quer dizer, há 50 anos a estrutura das nossas ruas são as mesmas. Quer dizer, aumenta carro, aumenta isso, aumenta aquilo, não aumenta a rua e não aumenta. Se falar de metrô, sai um tiroteio, se falar de aeromóvel, sai tiroteio. Como é que na prática, de verdade, isso vai mudar a mobilidade em Porto Alegre? Essa integração, por exemplo, que o senhor comentou antes, né? Como que a gente avança nessa questão? Na prática. Caramês, as perguntas de vocês, cada uma dá um seminário. Então, como o tempo é curtinho, eu tenho que reduzir a termo, né? Tia, não tem remédio que não seja amargo pela tua pergunta. A pergunta que eu quero te devolver é o seguinte: a cidade é feita para as pessoas ou para carros? Hoje as cidades são feitas para carros.
Eu não concordo com isso. Eu acho que cidade é para as pessoas. Carro tem que ser uma coisa subsidiária. Eu, por exemplo, sou defensor das faixas exclusivas de ônibus. Não pode alguém que tem 40 pessoas dentro de um ônibus tenha o mesmo tratamento de que o cidadão que anda sozinho. Não concordo com isso. Tá? A cidade consolidada nos 250 anos, você imagina desapropriar. Primeiro, tu vai criar uma guerra para desapropriar um processo. Tu vai rasgar, tu vai aumentar a mostradeiro, tu vai aumentar 24, tu vai aumentar a protozoal. Então, primeiro, não tem dinheiro para isso. Eu acho que tem alternativas. Por exemplo, a semana passada, aquela rua ali dos israelitas, eu andei por lá, eu sou um prefeito andarilho, e vi 2 estacionamentos de um lado do outro. Eu cheguei lá, liguei para a PTC e disse: vem cá, isso está errado. As mães estão lá em grandes filas, dos 2 lados, tira o estacionamento, faz um brete ali para as mães entrar, os pais entrarem. Então, tem local que tem que tirar estacionamento e eu tenho tomado providência nesse sentido. Agora, tu olha o lado do comerciante. O comerciante é uma guerra. Eu me lembro uma vez, o açougue do Bolinho, eu era vice-prefeito, o Bolinho me ligou: tu vem aqui, porque senão nós vamos dar em ti, tu e no Fortunato, porque eles vão botar ciclovia na José do Patrocínio. Então, a ciclovia é importante, mas o comerciante não quer a ciclovia porque vai atrapalhar o negócio dele. A padaria, o açougue, o comércio. O comércio de rua já perdeu por segurança pública, perdeu porque não tem estacionamento. O cidadão também, eu sou muito, né, no caso de estacionamento, eu tenho tomado decisões de botar mais área azul, porque eu acho que é democrático a pessoa ficar um X horário e dar lugar para o outro. Porque o cara quer chegar às 7 da manhã, botar o carro dele, e quer sair às 7 da noite e ainda o espaço é público. E hoje ele está privatizado. Então, não tem uma engenharia de tráfego, ela sempre é importante para você fazer melhorias. Agora, não tem um remédio para resolver isso. Tu tinha que diminuir, respondendo assim, resumidamente, você tinha que qualificar o transporte coletivo nos seus modais, e não é por decreto que tu vai dizer para o cara não andar de ônibus. Eu, por exemplo, quando saí da prefeitura como vice-prefeito, eu moro na Zona Sul, no Guarujá. Eu tinha escritório na Ipiranga. Olha, eu posso dizer que talvez nenhuma vez naquele período eu vim de lotação. Era o fim da lotação, pegava a lotação, vinha lotação, descia ali perto da Praia de Belas, trabalhava o dia inteiro, voltava, esperava passar o fluxo, ia tranquilo, lendo, voltando, respondendo mensagem. Diz que Porto Alegre tem um sistema de corredores que é muito bom, né? Foi feito como... Tem uma perspectiva de futuro, só que eles quase não são ocupados. É, né? Que os corredores, Fichella, do ponto de vista urbanístico, matam uma cidade. Se uma das coisas que mata o 4º distrito é aquele corredor da FAAP. Eu sou muito mais inclinado para as faixas exclusivas, que elas são baratas e elas funcionam muito melhor. Então, tu compor moto, tu compor bicicleta, tu compor aplicativo, tu compor combo escolar, tu compor tudo isso e mais o particular, não é uma coisa singela. Não é uma coisa singela e não tem saída fácil para isso. E não se resolve também isso da noite para o dia. Isso é um processo ao longo de um tempo. Não? E a crise das lotações? É uma crise terminal mesmo? Ela está dentro desse contexto. E, inclusive, tem tido muitas reuniões com eles. Eu, por exemplo, sou de respeitar contrato, mas eu estou no meu limite na discussão com a ATP, porque eu acho que em determinados horários você não deveria ter ônibus grande nos horários que tem poucos passageiros. E aqui as lotações podiam entrar bem nesse processo. Tá? Aí vem uma discussão, os ônibus, não, mas nós somos licitados e eles não são. Eles não carregam passageiro com isenções, e eles carregam. Então, é tudo um emaranhado muito difícil numa mesa de negociações, mas eu quero dizer o seguinte, as lotações, na minha avaliação, elas não podem deixar de existir, é um transporte seletivo de qualidade, e nós estamos tendo muito cuidado para poder... Nós resolvemos lá da Restinga, que é um caso muito especial, isso está bem resolvido, tinha uma outorga lá muito grande, a gente conseguiu compor, porque eles não teriam como pagar aquilo. Agora, eles estão perdendo passageiro, porque eles têm um preço que é no mínimo 30% acima da passagem, que eles podem botar, mas limite para cima eles podem botar o que quiser, mas tem que haver uma composição no sistema de ônibus com a lotação. Para determinados horários, ou selinha abastecedora, por exemplo, tu tem os corredores de centralidade e as lotações abastecidas. Então, tudo isso está num processo de negociação. Agora, não é fácil, porque tu tem contratos assinados, você tem empresários do outro lado, você tem judiciário no meio de tudo isso, ações para lá e para cá, e tu tem que ir compondo, não?
Agora, prefeito Sebastião Melo, na sua gestão ela tem sido bastante qualificada de uma gestão privatista. O pessoal bate pesado. Olha, se deixar, o prefeito Melo privatiza tudo. E alguns, segundo tu, até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Ele lê, viu? E alguns dizem o seguinte, que a influência do vice-prefeito, que é um privatista por natureza. Agora, por exemplo, tem alguns lugares que eu conheço bem. Tem um lugar que eu conheço bem, o Parque da Redenção, onde eu procuro ir quase todo dia. Eu olho para o Parque da Redenção e digo assim, o que está faltando aqui no Parque da Redenção? Falta alguma coisa? Falta árvore. Foi caindo, foi tendo tempestade e não tem tido realmente essa reposição. O restante, por exemplo, aquele bar que tem ali, pelo que eu sei, o aluguel é irrisório. E o papel dele em cima do parque é meio assim estranho, esquisito. Um parque, em princípio, é para caminhar, tomar sol, sentar na grama, olhar as árvores, os passarinhos cantarem. Por que precisa ter comércio em cima da Redenção? Depois veio aquele projeto para criar um estacionamento embaixo, e aí ia entregar para uma empresa que ia administrar, que ia fechar partes para fazer os seus negócios. E aí vazou um vídeo de um secretário, não me lembro qual é a secretaria, empreendimentos, uma coisa assim, e que dizia o seguinte, o Parque da Redenção é muito deficitário. Foi uma novidade, eu não imaginava que parque precisasse ser superavitário, que parque tivesse esse tipo de coisa, porque tem os impostos. Eu li outro dia que a prefeitura vai ter superávit. O senhor pode confirmar ou não, mas está na imprensa que a prefeitura vai ter superávit. Se a prefeitura tem superávit, por que precisaria privatizar um parque como o da Redenção? Foi uma derrota sua, porque a população não quis. A resistência foi muito grande, o senhor, que é um homem inteligente, sensato, recuou. Agora, outro dia até ouvi o senhor dizer que tem também planos para o Parcão. Mas os parques da cidade precisam realmente ser geridos por empresas privadas? Por exemplo, os gambás, será que os gambás ficariam contentes com essas administrações privadas ou eles seriam muito prejudicados? Juremir, tu sabe que o debate é o que eu mais gosto. O senhor é um estatista e eu sou um cidadão que defende a parcerização. E é sobre esse caminho que eu quero navegar contigo. Para mim, o serviço público, ele pode ser prestado pelo servidor público, ele pode ser prestado pelo parceiro. Vou te dar alguns exemplos. Hoje a Santa Casa, Divina Providência, Vila Nova, IB Saúde está mais de 140 equipes de saúde e família atendendo muito bem nas vilas populares. O cidadão que chega lá, ele não quer saber se é Santa Casa, se é Divina, ele quer saber se tem médicos, tem remédios. Então, eu tenho um conceito diferente de que saúde tem que ser feita só para o servidor público. Nós temos 12 parques na cidade e eu quero falar da Redenção, eu quero falar dos outros e quero te convidar para tu ver, começando pela Redenção, que tu acha que não tem problema. A Redenção, os banheiros estão todos quebrados toda semana. Os fios são roubados semanalmente. Os monumentos são depredados e tu sabe muito bem disso. Então quer dizer o seguinte, nós temos 400 guardas municipais, sendo que 200 hoje tem possibilidade de usar armamento, outros não. A Brigada Militar, que deveria ter 36 mil homens, tem 18. Então, se tu perguntar assim, tu tem como botar guarda municipal? Eu, prefeito ou qualquer outro, não tem botar em todos os parques. Então, o caso da Redenção, eu sou um prefeito que eu escuto. Eu sou democrata. Quem defendeu o primeiro estacionamento na prefeita lá no Ramiro Souto não fui eu. Foi na época que eu era vice-prefeito. Mas eu escutei a população, ali tem de tudo um pouco ali, tá? Tem ideologia, tem de tudo um pouco, tá? Mas eu não vou mexer na Redenção. Agora eu tenho o Mercadinho do Bonfim, que são permissionários. Entra um dinheirinho ali. Tem aquele posto de gasolina que está abandonado, que nós vamos destinar a ele. Tem mais o parque. Eu discordo de ti, o refúgio do lago, o refúgio da Redenção, deu vida à Redenção. Sabe por quê? Porque um espaço público que não é ocupado pelos ocupados, os desocupados tomam conta. Então eu vejo... Mas a Redenção um orquidário ali. Eu vejo o contrário. Tinha um orquidário ali que era eu não amado vejo nenhum problema. Até os esquerdistas estão gostando. Até os esquerdistas estão gostando. Então, olha... Então quer dizer o seguinte, então eu não vejo. Agora eu quero sair de lá, Ramiro. Eu queria que tu botasse também
que tu discutisse ali um parque, foi da época do Raul Ponte, que é o Chico Mendes. O Chico Mendes é um belo espaço, que é o seguinte, vai lá, está sendo cercado agora, cercado com aplauso da população. Sabe o que é descarte de lixo, matança de animais, carros velhos lá dentro, as pessoas não têm coragem de entrar, se botou banheiro novo, quebraram tudo, o tráfico quebrou tudo, os balanços, tudo, não tem nada. Então é o seguinte, eu não trato esse tema com esse fundamentalismo. Para mim, parque pode ser cercado, outros não. Nunca esteve na minha gestão a possibilidade de cercar o Redenção. O que eu queria é um processo de qualificar o parque para dar mais segurança. Mas entendi. Não vou, esse assunto não tem mais estacionamento. O que eu estou pensando agora é pegar todos os ativos que eu tenho lá, tudo que eu tenho. Então, tem 40 mil que vem da onde? Vem do Araújo Viana. Esse vai lá para a cultura. Aí o outro vai lá para o fundo do mercado público. Então, estou pensando naqueles 200 mil, pegar um gerente disso, olha, administra esses 200 mil para cortar a grama, para podar a árvore, para cuidar do espaço público. E o que sobrar, tu bota em segurança pública. Então, porque o funcionário público é um mau gestor. É um mau gestor. Então, você tem, hoje, nós substituímos todas as lâmpadas por LED. Lá no parque agora, visitei um mês atrás, que é o Mascarenhas de Moraes, prefeitura mais comunidade, nós botamos todas as lâmpadas. 2 dias depois, o tráfego foi lá e quebrou todas as lâmpadas. As churrasqueiras todas quebradas. Quer dizer, então eu pergunto o seguinte, os parques estão privatizados, hoje a maioria deles estão privatizados para aqueles que destroem a cidade. Então esse assunto não pode ser debatido na mesma desse jeito. Agora, se tem uma alternativa melhor, me diga a alternativa melhor. Eu queria aproveitar, porque está dentro da sua resposta, o senhor era vice-prefeito, né, na gestão do Fortunati, e o projeto que foi apresentado naquela época do estacionamento não tem nada a ver com o que foi falado agora. Por quê? O doutor Moacir Muji, que é uma pessoa que conhece muito bem a cidade, fez os planos diretores, etc. e tal, naquela época que foi a obra do Araújo Viana, ele me chamou a atenção para o seguinte, o senhor vê que ali no Bonfim, cercanias, edifícios com 3, 4 andares não tem estacionamento. É normal, Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo, em várias capitais existem estacionamentos subterrâneos nos parques. Correto? Então, ali, quando saem 4 mil pessoas do auditório Araújo Viana, ou quando 4 mil pessoas vão ao auditório, é uma confusão danada. Começa com um problema de guardadores de carros, etc. e tal. A Feira do Brick é um problema também congestionado. Então, nós estamos falando aqui de excesso de carros na superfície circulando. Só que esse projeto que foi apresentado era um estacionamento embaixo do campo de futebol, no parque esportivo, não interferia em nada da Redenção, tinha saídas para o público chegar no auditório Araújo Viana, tinha saídas para o público chegar na Feira do Brick, tinha o apoio dos comerciantes que estão sem estacionamento em todo o bairro Bonfim, tinha apoio do Hospital das Clínicas e do Pronto-Socorro, que também precisa, quer dizer, ali é uma área que há uma necessidade de se ter. O modelo é o mesmo, cara mesmo. O modelo era o mesmo. Se feita uma consulta pública, não tinha nem sequer projeto. Foi uma consulta pública, e a consulta pública gerou todo um processo. Então, tá bem. Então, assim, existia conceito sobre, mas o conceito está dizendo é o mesmo. É a mesma coisa, só que as audiências públicas geraram um processo tão, digamos assim, de irritação, que eu disse, olha, não, tá bem, não vamos... Mas então, assim, a maneira como foi, vai privatizar e ponto. Não é privatizar. Não era nem questão de privatizar, era questão de discutir aquele entorno parcelização todo daquele para ti pode ser privatização, para mim não é. Você privatiza, você vai vender o parque ou tu vai conceder? Concessão não é privatização, cara mesmo. Isso, bom, pelo amor de Deus, privatização é quando tu vende uma coisa. A Carris vai ser privatizada. Um privado vai comprá-la se tiver comprador. Agora, um parque tu pode conceder. Tu pode conceder mediante edital e regras. O Araújo Viana não é concedido? Ou é privatizado? É concessão. Tem regras do jogo, tá? Tem regras, foi estipulado alguns espaços públicos para a prefeitura, bom, mudou de concessionário, mas ali é concessão, não é privatização. Acho que esta misturança que faz é uma questão de narrativa, entendeu? Então, para alguns, concessão é privatização. Mas assim, certo, em muitas cidades tem
estacionamentos subterrâneos e embaixo de parques. De avenidas. Agora, de avenidas, né? De avenidas. Agora, havia toda uma discussão sobre impacto ambiental e outros aspectos que valia a pena talvez fazer a discussão. Eu caminho sempre que posso na Redenção e gosto do Araújo Viana, acho que é um auditório bastante interessante, hoje com os grandes espetáculos da cidade, podia ter umas cadeirinhas melhores, porque até as cadeiras do Beira-Rio são melhores do que as do Araújo Viana. As cadeiras do Araújo Viana são daquelas de comprar almofadinha antes de entrar. Mas, Juremir, a questão do Araújo, inclusive, pode ser recolocada, porque o prefeito, na época que ele foi vice, ele batalhou muito, nós tivemos muitos problemas lá. Eu imaginei que depois de feita a obra, que o problema era que não tinha dinheiro para fazer a obra, correto? Então foi feita a obra, o Araújo ficou maravilhoso. Ele podia ter voltado para a mão da prefeitura. Prefeito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu só queria completar... E poderia estar gerando dinheiro. Esse aspecto, que é o seguinte, eu fico um pouco chocado de ver que não só tem o espaço do Araújo, como foi feito uma cerca em torno do Araújo, atrás do Araújo, com um estacionamento em cima do parque. O Araújo coloca, sei lá quantos carros em cima do parque. Os carros estão estacionados ali atrás do Araújo, num pátio do Araújo. Não é só o Araújo e seu pátio. Depois foi construída uma estradinha pavimentada para os carros entrarem no Araújo. Tem a cada dia mais carros circulando dentro da Redenção. Antes não tinha nenhum, antes era um carro da polícia, que passava, da Guarda Municipal, e agora, domingo, então, todo mundo tem direito, por alguma razão, a ter um carro em cima do parque. Porque tem feira, porque tem isso e aquilo. Então, mas assim, por que mesmo um bairro tem Cidade Baixa, tem Bonfim, tem bar, tem restaurante, tem padaria para todo lado? Por que precisa ter, por exemplo, comércio e carro em cima da Redenção? Juremir, eu volto a dizer, o mercado do Bonfim, acho que é muito querido da população. Eu acho que tu tem uma visão equivocada sobre isso. São os extremos da Redenção, está de bom tamanho, entendeu? Mas agora não é mais nos extremos da Redenção, é no coração do parque. E o refúgio, eu quero dizer que respeito quem pensa diferente, eu acho que trouxe vida para o parque, tem sido, às vezes que eu vou lá, super lotado, bem frequentado, bem organizado, eu não vejo nenhum problema de você ter um comércio pequeno num parque, ter uma banca de revista. Eu tenho um conceito totalmente diferente disso, como eu não vejo, por exemplo, o problema de fazer um churrasco numa área pública. Tu entendeu? Então são visões urbanísticas, como eu, por exemplo, acho a pior cidade do mundo é Brasília, que foi feita uma prancheta, entendeu? Para mim aquilo é o exemplo da pior cidade do mundo, não? Gente, eu queria entrar ainda no tema dos parques, para a gente falar, antes que termine a nossa entrevista aqui, que são muitas questões, né? Acho que tem um ponto ambiental que é importante, o Juremir chegou a passar rapidamente sobre isso, que na discussão da concessão da Redenção se falava muito da falta de estudos de impacto ambiental, né? E chamou muita atenção de ambientalistas que analisaram esse projeto, que um projeto de concessão de um parque não tinha a palavra árvore em nenhum momento. Né? A Redenção não conhece... A Porto Alegre não tem um inventário atualizado do seu número de árvores hoje. E a gente sabe que a sua gestão abriu um edital para fazer um plano de mitigação em relação às mudanças climáticas, né? Que vai ficar pronto no final do seu mandato. E a gente sabe que uma das formas mais baratas da gente combater todos esses efeitos aí das mudanças climáticas são as árvores, né? E aí a gente recebe muitas queixas de leitores nossos de podas aparentemente indiscriminadas em função de atrapalhar a fiação elétrica, e isso foi terceirizado. Então, às vezes, quando a gente discute se é privatizado ou se não é privatizado, para a pessoa que está na ponta final lá esperando, como o senhor disse, para ela não importa. Bom, não importa se o serviço vai melhorar, e às vezes o serviço não melhora. Né? Então, eu queria lhe perguntar em relação a essa questão das podas de árvores e desse olhar para a cidade do ponto de vista ambiental, né? Onde está a preocupação ambiental da sua gestão? O que o senhor tem feito, né, para que a gente, antes de que fique pronto esse plano de mitigação em relação às mudanças climáticas, o que o seu governo tem feito de prático para que a gente melhore nesse sentido ambiental, em relação às podas especificamente? Marcela, eu acho que nenhuma cidade do mundo tem todos os parâmetros de sustentabilidade, mas eu acho que a nossa cidade é uma cidade que foi a primeira a separar lixo, começou no governo do Olívio, pelo bairro Bonfim, que hoje é um dos grandes desafios da cidade. Nós temos hoje um tratamento de esgoto que me incomoda muito, que é pouco, mais de 50%. Nós temos dramas enormes de drenagem urbana.
E nós temos uma cidade que as estatísticas nos dão conta de que temos 1.300.000 árvores nos espaços públicos. Já chegou a ter 3 milhões, né? Agora eu quero dizer o seguinte, 3 milhões de agora eu árvores. vou olhar o outro lado das questões. Primeiro, tem um convênio que não é do nosso governo, que já vem de 20 anos atrás, que conveniou com a CE pública, depois a CE privada, que dá a condição dessas podas de árvore, evidentemente, mediante a fiscalização da prefeitura, porque tu tem esses fios aéreos que agora acabei de sancionar uma lei por si só não resolve, mas eu quero ser o prefeito que vai começar a enterrar fios em Porto Alegre, na cidade nova, e ter um processo, sei lá, de 10, 15 anos para você enterrar fios, porque eu acho inadmissível fiações aéreas numa cidade. Bom, por outro lado, nós lançamos agora, por exemplo, uma consulta, contratamos uma empresa da Infase de Habilitação para apresentar uma operação consorciada urbana do Riacho Ipiranga, que é uma das bacias hidrográficas mais complicadas da cidade. Bom, e nós assinamos a COP26, né, como várias cidades, e nós temos um inventário, agora nós temos que fazer um processo de como você vai mitigar isso. 70% da poluição da cidade advém de carros, seja eles os ônibus, lotações, seja de carros particulares. Não? Então, agora, o cidadão... tem um decreto que permite que dentro dos pátios, mediante um biólogo, você pode fazer a poda. Na área pública depende da prefeitura. Quando eu assumi a prefeitura, tinha 26 mil protocolos de pessoas desesperadamente, essa árvore vai matar o meu filho, você tem que podar, você tem que fazer. Então, e aí tem a baixa renda, né? Exatamente, é aquela que está lá na ponta. Né? Então, esse tema é um tema complexo, dentre tantos outros, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o nosso governo tem 2 pilares, desenvolvimento com sustentabilidade. Eu sou um prefeito que tem muita clareza de que a gente precisa ter desenvolvimento. Acho que nós podíamos discutir um pouco o plano diretor, porque eu participei de várias discussões, em vez de discutir só altura e não discutir pobreza, miséria, área de risco. Aliás, eu vejo gente com um grande discurso para dizer, vou manter a cidade jardim, mas ele nunca se preocupou com aquele cara que está morrendo de fome na beira do arroio. Porque se tem uma coisa que o Brasil fez errado, foi centrifugar a pobreza para a periferia. Porque uma coisa é fazer habitação, outra coisa é fazer cidade. Cidade é água, é esgoto, é escola, é renda, é cultura. Agora vai as pessoas. Não, aqui eu expulso o povo lá para Restinga, lá para o Cantagalo, lá para a Loma do Pires. Agora a gente vai ver como é que é a cidade. Então, na minha avaliação, a sustentabilidade passa primeiro para discutir a miséria nesse país. E eu acho que está faltando a discussão de muitos intelectuais brasileiros que não querem discutir a miséria, porque para mim a sustentabilidade começa por lá. Não? O dia que diminuir a pobreza, a miséria, melhora a sustentabilidade da cidade. Não? Que avaliação o senhor faz assim, sobre a estrutura do município para fazer essa gestão, para fiscalizar isso? O senhor tem uma sensação assim, de que está indo bem na manutenção ou na melhoria até das condições, sei lá, de pessoal, de infraestrutura e tal, eu acho do trabalho? O seguinte, Fischer, nós temos deficiência em todas as áreas. Por exemplo, eu vou começar pela questão do tratamento do esgoto. Nós estamos perdendo para muitas capitais brasileiras hoje no tratamento de esgoto. Essa questão do marco regulatório que nós estamos discutindo é um tema importante para discutir, porque a cidade tem espaço na cidade que tem energia de qualidade, tem recolhimento de lixo, tem tratamento de esgoto, tem separação, mas lá na ponta não é assim, né? Aí você tem um drama chamado, agora nós estamos terminando de atualizar o plano de drenagem urbana na cidade, que eu posso dizer para ti que para tu resolver a drenagem urbana de Porto Alegre é 4 bilhões. Isso é quase a metade do orçamento da Prefeitura de Porto Alegre num ano, entendeu? Então você não resolve isso da noite para o dia. Então você tem vários, tem a questão da permeabilidade. Mas a Prefeitura como tal, como instância administrativa e executiva, ela está com condições de encarar esses desafios? Não. O senhor tem feito avaliações assim do tipo, precisamos de mais gente em tal lugar, está sobrando gente em tal lugar? Fischer, deixa eu dizer o seguinte, se eu for nomear tudo que o secretário pede, eu pego todo o orçamento da Prefeitura e só pago os funcionários e não faço nada. Nada mais. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Acho que o gestor responsável não é encher a máquina para quem vai te suceder. Então eu vou deixar uma máquina em 2026 funcionando para quem vai me suceder. Muitos serviços podem ser terceirizados, outros não. Outros não devem e não podem.
outros podem. Então, aquilo que pode ser parcerizado, eu prefiro a parcerização e qualificar a gestão de contratos, porque eu acho que esse é um grande problema do serviço público. O problema não está em conceder, em parcerizar, está muitas vezes em fiscalizar. Então, a máquina pública sempre vai ser indispensável. Eu não posso contratar um hospital e pagar ele sem fiscalizar o contrato de forma... E aí tem que vir tecnologia. Não tem mais como você fazer uma boa gestão hoje numa máquina pública se você não tiver inovação. Hoje tu tem soluções muito importantes que você resolve com inovação. Então a máquina pública enferrujou muito também, então, nesse sentido. Então eu acho que a cidade de Porto Alegre, fazendo todo um fecho da tua pergunta, eu acho que ela tem bons parâmetros de sustentabilidade, mas tem desafios que estão postos aí para todas as cidades brasileiras e para a nossa também. Nós temos um caminho a percorrer e isso não se resolve com discurso, se resolve com planejamento e com recurso, não? O senhor falou em habitação social, né? Acho que isso é um tema importante também para a gente ainda passar aqui antes de encerrar. Os 2 projetos ali da sua gestão para o 4º distrito e para o centro, né? Antes que se faça, né? Que se prossiga com a revisão do plano diretor, a gente já teve esses 2 programas, né? E os 2, eles prevêem incentivos para habitação de interesse social. Eu queria saber se nesse período em que os programas já foram aprovados, se já houve algum projeto aprovado que vá de fato estimular a habitação social. Marcela, nós fizemos 2 mudanças que a Câmara acolheu. A primeira foi do centro. O centro passa hoje, né, um mercado público ficou desde 2013 fechado no 2º piso e está reaberto. Recebemos na semana passada um prédio que foi concebido e começado a executar em 57, eu não era nascido, que é o Esqueletão, e que nós estamos autorizados a derrubá-lo. Em 2008, eu era vereador, ficou pronto o projeto executivo para recuperar o viaduto Otávio Rocha, que é uma das obras de arte mais importantes, que nós estamos botando 16 milhões de reais para recuperar. Entendeu? E aí... o quadrilátero central, por exemplo, que são mais de 17 milhões. Então, nós estamos fazendo várias intervenções no centro. Do plano diretor, o que nós permitimos? Tá? Fizemos várias mudanças para incentivar a volta de pessoas para o centro. Porque no centro você tem equipamentos públicos, você tem cultura, você tem mercado, você tem creche, você tem escola. E as pessoas saíram de morar no centro. Então, vários projetos já entraram e alguns de interesse social que estão em análise. Agora, isso quem resolve é o mercado, né? O mercado é que vai resolver, ou seja, você fez os incentivos. Por exemplo, hoje tu pega um edifício, qual é a regra básica da mudança no centro? Tu tem prédios de várias alturas num quarteirão. A lei permitiu que você possa elevar o prédio mais alto daquele quarteirão e com desconto no solo criado. O desconto criado é a moeda que é a venda do índice construtivo. Com isso, o empreendedor vai dizer, olha, mas eu vou poder investir um pouco mais aqui, porque aqui eu vou gastar menos. No 4º distrito já tem um outro incentivo, que além disso é o pagamento de IPTU, isenção por alguns anos, para aqueles que incentivar e fazer nos primeiros 3 anos. Tá? Então tem incentivo urbanístico, tem urbanismo, às vezes IPTU, então eu sou muito favorável a isso para adensar esses espaços. O 4º distrito está a 5 minutos do centro, e o centro é o centro. Porque nós erramos, São Paulo errou, Curitiba errou, todo mundo errou de espraiar a cidade demais da conta e não ter serviço. Desculpa te interromper, prefeito, mas o mercado vai privilegiar quem não pode pagar o valor de apartamentos que sejam mais caros, vai privilegiar uma população menos favorecida? Né? Tem construtor que constrói para vender apartamento de 600, ou de 400, ou de 300, ou de 5 milhões. Eu sou favorável ao mercado. Acho que o mercado resolve. E agora, por exemplo, nós aprovamos uma lei, por exemplo, de compra de baixa renda. A prefeitura vai entrar, claro, com um limite orçamentário de 15 mil reais para aquele comprador de baixa renda para incentivar a entrada do imóvel dele. Agora, eu espero, o Brasil nunca teve um programa perene de habitação. De vez em quando, dependendo do governo, tu tem um programa. Então, tu nunca teve uma política pública tipo SUS, Fundeb. De vez em quando, dependendo do plantonista do Planalto, você tem um projeto de habitação. Mas projeto de cidade eu não vi em nenhum governo. O que eu vejo é projeto de habitação de vender terreno barato para construtor, não tem infraestrutura e depois todo o déficit fica para as prefeituras do ponto de vista da infraestrutura. E eu não concordo com isso. Acho que isso é um programa falido, entendeu? E o bonde vai voltar a circular no centro? Dos 2 empréstimos que nós temos, um é BID e outro é Banco Mundial, um deles envolve as melhorias do centro e do 4º distrito. E aí pode, primeiro, a qualificação do corredor da Farrapos
E tem vários estudos nesse sentido aí, mas não tem nada conclusivo. Agora, um VLT talvez no centro, mas primeiro tem que vir o dinheiro. Não dá para vender ilusões, tem que vir. Tá? É porque dá uma tristeza a gente ver o bondinho por aí. Eu fui em Santos agora, encontrei o bonde de Porto Alegre circulando lá, eu fiquei uma arara de que barbaridade. Como é que estão as leituras, prefeito? O que o senhor está lendo? Está lendo alguma coisa de noite, assim, naquele horário tranquilo de ficar em casa? Para a gente encerrar agora, então. Vamos lá. Está vendo alguma série boa, algum filme bom? Eu sou um bom leitor, mas sabe que o político fica meio burro, porque tu tem tanta coisa durante o dia, noite para fazer. Eu comprei um livro, eu ganhei um livro desse cidadão que teve agora no Fórum da Liberdade, que ele escreve sobre urbanismo. Como é que é o nome dele? É um francês, né? Eu comecei a ler agora. Eu ganhei outro livro do Tombini também, que é sobre... Eu já tinha lido um dele, agora ele me deu um segundo livro também. São os livros que eu estou na espera para ler. Mas não é um livro para relaxar, assim, para ficar imaginando coisas. E que eu já estou mais da metade do Alan Greenspan, que é o presidente do Banco Central, que eu agora estou lá no governo do Clinton, que ele vem vindo, não. Só não aceite sugestão de leitura do vice-prefeito Ricardo Gomes. Sabe por que ele gosta de ti, meu? Não tem nada contra ele, são diferenças, pessoalmente não tem, eu conheço direito, só não. Eu prefiro me lembrar do Sebastião Melo, que ia no Esfera Pública quando tinha manifestação dos municipais. O prefeito Fortunato não queria ir. Aí quem assumia a bronca era o Sebastião Melo. Os municipários, era no Estúdio Cristal, né, aquele estúdio de frente para a Rua da Praia, Calda Júlia, os municipários ficavam ali a centenas, e o Sebastião Melo encarava. Então, quando a gente pensa no Sebastião Melo, é sempre tendo esse parâmetro. O normal é o cara ser esquerdista na juventude e um pouco mais conservador. Só o Lauro Quadros, que foi arena, foi arena na juventude e ficou à esquerda. O normal é tu ir para o centro, né? Figura, grande comentarista. Mas assim, eu acho muito interessante. Eu vou dizer o seguinte, eu estou fora, eu fui dirigente partidário, né? Presidente municipal, estadual do partido e tal. Eu acho que o Brasil precisa produzir um debate político, sabe, profundo desse negócio, sabe? Porque eu acho que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros, né? Eu acho que nós temos que trabalhar para aperfeiçoar a democracia, e ela está cheia de defeito, mas ela é o caminho, não é? Eu acho que acho que nós aqui temos acordo sobre isso, né? Agora, modelo de cidade, de país, de estado, acho que isso é uma discussão que ela é rica. Eu não me considero um cara de direita e nem um cara de esquerda, sabe? Foi chamado de melonário. Mas olha aqui, veja bem, né? Hoje em dia, como é que o senhor encara ser chamado de... Como é que é? Melonique. Deixa eu te dizer o seguinte. Estão fazendo esse trocadilho. Melonique. Vem cá, Janeiro. Rapaz do céu, me vestir de Stalin, distribuir fake news na época na última campanha. A Maristela Maffei, minha colega vereadora, ela fez lá uma rua, acho que para o Guevara. E eu acho que eu fiz uma parte, não me lembro bem, mas, bom, tu sabe que hoje em dia os caras pegam lá o negócio, distorcem e tal, pegaram aquela frase minha e me botaram, então no primeiro turno o Melo era comunista, stalinista. Bom, aí eu fui para o segundo turno, aí o Melo já era bolsonarista. Então são narrativas que, me desculpe, isso não cola em mim, rapaz. Eu sou um cara do povo. Eu sou um cara que entra na vila sem segurança, sem nada, e ando em todas essas vilas e sou recebido com carinho, porque eu tenho uma relação honesta com essa gente. Nunca menti para eles, nunca vendi ilusão para eles. E vou lá e digo com o prefeito, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso aqui é a semana que vem, isso aqui não dá para fazer, isso aqui foi botado no OP num discurso que não dá para fazer. O governo fez de conta, vocês pregaram. Então, assim, eu tenho uma relação e converso com o empresário, converso com o funcionário público, converso com a oposição, converso com o povão. Então, esse é o meu. Então, isso não cola em mim, entendeu? De bolsonarista, não bolsonarista. Agora, votei no Bolsonaro. Então, podia fazer como muitos políticos fazem, se omitir. Meu voto é secreto, meu voto é isso aqui. Bom, meu voto é secreto, mas eu sou uma figura pública. Eu disse, olha, eu votei no Bolsonaro. Agora, tu me viu, eu subi em algum caminhão, tu me viu lá no Parcão alguma vez, naqueles manifestações, me pega uma foto minha lá, e alguma vez que eu estive lá nas manifestações para derrubar a Dilma, derrubar o fulano. Não, votei no Bolsonaro.
Agora, esse debate não é o debate que eu acho que o Brasil deve perquirir. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês aqui, num programa de qualificadíssimo. Eu acho que quem ganha uma eleição tem que pacificar o país. Aliás, quem ganha uma eleição de prefeito tem que... Eu me lembro muito bem no Hotel Hitler, quando eu entrei, e as minhas primeiras manifestações. Olha, eu sou prefeito de quem votou em nós, sou prefeito de quem não votou em nós, e sou prefeito de quem também deixou de votar. Então, a eleição, antecipar a eleição, não. Esses dias, eu estive lá no campeonato, no SPU, no campeonato do skate, que aliás é uma coisa que, pô, olha, legal pra caramba. Eu não sabia a força que tem o skate, né? Uma menina nova que disse, porque começou a fazer ofender, disse, eu olhei para ela e disse, tia, eu tenho dó da tua mãe. Te criou com tanto carinho, tão mal educado. Ela pegou a bolsa e correndo. Não, porque, porra, vem cá, mas não é porque eu votei no Bolsonaro, porque eu sou prefeito do MDB, que eu tenho que ser ofendido, ou eu tenho que ofender o PT. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu respeito. Olha, eu fui vereador. Pergunta o Stilac. Pergunta a Maria Celeste. Pergunta a Sofia Cavedon. Eu era uma oposição ferrenha ao PT. E a gente descia, muitas vezes a gente ia no mercado público junto, e muitas vezes o PT dizia, Melo, eu acho que até nos ajudou a tomar algumas decisões. Porque o debate é político, agora virou uma guerra. Porque é o seguinte, eu sou fulano, não, esse aqui não, esse aqui é da direita, esse aqui é da esquerda, esse está uma família não cumprimenta, o irmão não cumprimenta. Não, mas esse não é o país que eu quero. E é o país que eu vou combater para não ser assim. Voltamos então ao tópico do início da conversa. Só queria aproveitar essa oportunidade que o seu Jair Cris, que é meu amigo. Jair. O senhor vai colocar aquelas plaquinhas do Movimento de Justiça e Direitos Humanos na cidade? Sim, aqui está lá com a cultura, nós estamos refazendo. Lá, várias delas se perderam, começando ali pela... Como é o nome daquela praça ali perto do viaduto Loureiro da Silva ali? É uma das primeiras que foi colocado. Daí, seu Jair, está respondida a sua pergunta. Mas olha, Marcela, pode me convocar, né? E vocês têm que me apertar mais ainda, vocês me apertaram pouco. Tá bom, muito obrigada, prefeito. Vocês me apertaram um pouco. Obrigada, Juremir, Fischer, Caramês. Obrigada a quem está nos assistindo. Não esqueçam de acessar lá o nosso site, matinaljornalismo.com.br. Obrigada.